Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que o dia de vocês esteja abençoado. Pois é, gente, tivemos aí a volta do judiciário e, por incrível que pareça, ao meu ver, pelo menos é uma opinião minha, o Supremo resolveu dobrar a aposta. Pois é, o discurso de Fux chamou muita atenção. Além do discurso que eu vou mostrar aqui para vocês, quero falar para vocês em primeira mão que o Luiz Roberto Barroso, o ministro Barroso, apresentou uma notícia-crime contra o presidente da República. Gente, eu disse sempre, a luta não ia terminar com a eleição de Bolsonaro. A luta é diária. Infelizmente, todos os dias, desde antes da eleição de Bolsonaro, temos lutado sem cessar. Todos os dias temos coisas novas. Todos os dias temos novos ataques e esse parece ser mais um. Vou colocar aqui a notícia para vocês na tela para que vocês vejam. Tá aqui, ó. Independência entre poderes não implica impunidade. O presidente do STF fez discurso de reabertura das atividades do Judiciário. No discurso de reabertura das atividades do Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, reagiu às declarações dos últimos dias feitas pelo presidente Jair Bolsonaro e, em tom contundente, disse que os juízes precisam vislumbrar um momento adequado para erguer a voz diante de eventuais ameaças. Fux não citou o nome de Bolsonaro, mas ele cobrou respeito às instituições e afirmou que a manutenção da democracia exige permanente vigilância. E é isso que nós temos feito. Antes mesmo da eleição de Bolsonaro, já estávamos vigilantes à nossa liberdade, à nossa democracia. Coisa que nos vem sendo tirada aos poucos. E que não estávamos percebendo, mas de repente tivemos nossos olhos abertos. E estamos enxergando mais claro do que nunca que estão sim tentando tirar a democracia e a liberdade. Ao negar o voto impresso, a não querer fazer campanha contra o voto impresso auditável, demonstra que há sérias desconfianças que nós temos pode ser realidade. Leva mais dúvida ao processo eleitoral brasileiro que mesmo antes da eleição de Bolsonaro, isso já em 2013, 2014, era dúbia. Tanto que tivemos pedidos de auditoria do PSDB e os mesmos disseram, olha, é impossível auditar. Então fica a dúvida sempre. Por que não acabar com a dúvida? A quem interessa que permaneça a dúvida? A quem interessa um processo eleitoral em que você não tenha a ciência de se quem está assumindo realmente venceu as eleições? Se houver dúvidas, eu vou fazer como para auditar? Tem algum modo? Não tem. Então fica diversas dúvidas no ar. Por que não querem acabar com essas dúvidas? Essa é a grande pergunta. Harmonia e independência entre os poderes, e aí abre aspas, que é a fala do Luiz Fux, harmonia e independência entre os poderes não implicam impunidade de atos que exorbitem o necessário respeito às instituições, afirmou Fux na segunda-feira, dia 2. A intervenção de Fux ocorre num momento de crise institucional entre os poderes, na esteira das suspeitas de Bolsonaro contra a urna eletrônica. E não é só do Bolsonaro, é a suspeita dos brasileiros, tá? Que fique claro. O presidente do STF vinha sendo cobrado a se posicionar diante das declarações de autoridades do governo federal, como antecipou o Estadão. Eu aqui abro uma aspas, não confio no Estadão, porque o Estadão mente a dar com pau. Vocês vão ver que eles estão dizendo que o ministro Braga Neto enviou interlocutores para ameaçar os poderes. Então eu discordo totalmente disso, até porque o Arthur Lira já desmentiu, o próprio Braga Neto já desmentiu. Tá? Um general ele não vai ficar fazendo ameaças. O general não é homem de fazer ameaças, é homem que faz.
Ele não vai avisar antes, falar, olha, eu vou fazer, olha, vou fazer isso aqui. Ó, se você andar para cá, eu vou te derrubar. Ele não vai fazer isso. Se ele tiver que fazer algo, ele vai executar e ponto. Ele vai dar a ordem para ser executado. Tá aqui, ó. Façam isso. Não vai ficar mandando recadinho. Ele não precisa de pombo correio para levar recados nenhum. Se tiver que fazer algo, ele vai agir, com certeza. Em resposta, o ministro sinalizou que punições aos excessos não estão fora do escopo da corte. Vejam só. Nós, do Supremo Tribunal Federal, ainda quando nossas atuações tenham que ser severas, jamais abdicaremos dos nossos deveres e responsabilidades. Os poderes em geral atuam independentes e harmônicos, sem que haja superpoderes entre aqueles instituídos pela ordem constitucional. Isso palavras, tá? Palavras do Fux. Permanecemos atentos aos ataques de inverdade à honra dos cidadãos que se dedicam à causa pública. Atitudes desses jaez deslegitimam veladamente as instituições do país. Ferem não apenas biografias individuais, mas correm sorrateiramente os valores democráticos consolidados ao longo de séculos pelo suor e sangue dos brasileiros que viveram em prol da construção da democracia em nosso país, afirma o magistrado, tá? Deixa eu só achar aqui, eu vi por aqui no Twitter, vou ver se eu consigo achar aqui. Eu acho que está não, eu sei que aqui, eu sei que está no Twitter dele, mas está o comunicado aqui, ó. Barroso acabou de abrir processo de investigação contra o presidente, ó. Brasília, 2 de agosto de 2021. Ao excelentíssimo senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Referente, notícia crime em face do senhor presidente da República, relacionada aos fatos apurados no inquérito 4781, Distrito Federal. Excelentíssimo senhor ministro, encaminho a vossa excelência o link de pronunciamento do exímio senhor presidente da República, tá aqui o link, realizado no dia 28/7 para fins de apuração de possível conduta criminosa relacionada ao objeto do inquérito número 4781, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria de vossa excelência. Atenciosamente, Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, ao meu ver, eles dobraram a aposta. Eu quero ver o que Alexandre de Moraes vai fazer. Se ele vai querer aplicar o mesmo entendimento que ele teve contra o Daniel da Silveira, vai mandar prender o presidente? Aí é que nós vamos saber se eles estão dobrando, triplicando, quadruplicando a aposta. Creio que ele não teria coragem, uma vez que não há crime de Bolsonaro em mostrar suspeitas. Crime nenhum. Mas, como nós não duvidamos de nada vindo mais da Suprema Corte, fica aí. Vamos ver se de repente a gente acorda com a notícia de que, olha, Alexandre de Moraes mandou prender Bolsonaro. Eu acho impossível, mas vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Eu creio que essa é uma crise que está praticamente insuperável aí, porque dá uma amenizada, daqui a pouco se estende mais, tensiona mais, e uma hora essa corda vai arrebentar. Uma crise institucional não é bom para o Brasil. Isso realmente, de fato, não é. Principalmente economicamente falando, não vai ser bom para o Brasil. Mas também não se pode aceitar calado tudo que é feito nesse país. Então a gente precisa pôr a boca no trombone. Esse é o grande X da questão, tá certo? Espero que vocês entendam aí. Ao YouTube e aos que estão assistindo, eu estou reproduzindo a notícia, dei minha opinião, porque eu estou vendo os fatos, é impossível não dar opinião. Fica difícil você olhar e não dizer assim, olha, não tem uma crise institucional, não,
Sim, há uma crise institucional gritante aí. Resta saber como que vai se definir essa crise e como vai terminar. Espero que do melhor jeito para o Brasil, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.